Então, aí vamos continuar, certo? Semana passada a gente estava falando sobre os tipos de amostras, e aí existem duas classes de amostras. A não probabilística, ou seja, a amostra que a gente não consegue calcular o número de pessoas que são interessantes para a gente ter uma confiança nas nossas respostas, certo? E aí tem os tipos de amostra não probabilística, como por conveniência. Então, se eu quero fazer a análise, por exemplo, da satisfação dos alunos. Esse questionário mesmo, falando por meu exemplo, né, o questionário que eu mandei para vocês foi por conveniência, porque eu enviei para todos os alunos, certo? No caso de vocês. Então, foi por conveniência, enviei para a representante e a representante enviou para vocês. Eu não fiz nenhum cálculo para saber quantos alunos eu preciso que respondam esse questionário, certo? Já as amostras probabilísticas, o ideal é você fazer um cálculo. Você tem cálculo para definir o quanto de amostra você vai fazer, tá? Quanto de amostra você precisa selecionar. E aí, lembrando que a amostra é parte da população, porque a gente fala de Recife. Recife tem, sei lá, 20 milhões de pessoas. E aí eu quero fazer uma pesquisa de satisfação eleitoral, tá? Do nosso prefeito. Não tem como eu analisar as 20 mil pessoas, por exemplo, tá? Ou as 20 mil, não, as 20 milhões de pessoas. Nem 20 mil, é muita gente. Então, você faz um cálculo para identificar quanto de pessoas são interessantes de você analisar, que vai dar um resultado confiável, certo? Mas não é um resultado 100%. Sempre quando a gente está trabalhando de estatística, a gente tem uma aproximação. Então, quanto maior o número de pessoas que analisam, melhor ou mais confiante é a minha amostra. Quanto menor o número de pessoas que analisam, menos confiança você tem na sua amostra. E aí a gente falou das amostras probabilísticas e parou aqui na parte de conglomerados. O que seria conglomerados? É você dividir a sua população em clusters, ou seja, em grupos, em agrupamentos, e aí depois de você dividir essa sua população em clusters, você vai fazer a seleção desses clusters. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma população que foi dividida em 6 partes, tá? É como se a gente dividisse isso aqui por bairro, tá? Então, minha população toda de Recife. E aí, eu dividi eles em 6 bairros, tá? Vamos supor, entre aspas, aqui. Só que eu não vou analisar todos os bairros, certo? Então, eu seleciono esse bairro 3 e seleciono esse bairro 6 para fazer a análise. E aí, desse bairro 3, eu tento fazer o máximo de pessoas possíveis e do bairro 6, eu tento também fazer o máximo de pessoas possíveis. Qual é o número de pessoas? Aí vai para o cálculo para saber o quanto é interessante de você realmente fazer essa análise, tá? E aí, comparando as amostras não probabilísticas das amostras probabilísticas, a ideia de fazer a amostra não probabilística, certo? Ou seja, por conveniência, ela está na abordagem exploratória. Então, a maioria de vocês vão fazer pesquisa exploratória. Então, a natureza da amostra que vocês vão usar provavelmente é amostras não probabilísticas, tá? Porque a gente não tem acesso a essa população, a gente não conhece essa população direito, então a gente vai fazer a amostra realmente não probabilística. Pode ser por conveniência, pode ser bola de neve, enfim, N formas aí que tem. Quando a gente faz a amostra não probabilística, existem os erros. E aí os erros não amostrais, ou seja, os erros não envolvendo as pessoas, eles são maiores. Que tipo de erros são esses? Por exemplo, os erros nas questões. Erros que uma pessoa interpreta de um jeito, outra pessoa interpreta de outro, dependendo de qual pessoa você está lidando. Outro exemplo de erro é se eu for fazer por conveniência, e aí eu quero fazer a satisfação dos recifenses frente à política de isolamento social. Uma coisa é eu jogar esse questionário, certo, para os meus amigos, para os meus parentes, que eles vão ter uma resposta mais homogênea, certo, do que eu jogar para a população inteira. Porque se eu jogar para a população inteira, eu posso ter a ideia
diferente, eu posso ter um resultado diferente. Então, eu imagino na minha cabeça, não, eu sou a favor do isolamento social. E todos os meus amigos, ou a maioria dos meus amigos e meus parentes, também são a favor do isolamento social. E aí, esse meu raciocínio, eu posso achar que as outras pessoas da minha população, daquele grupo social, também pensam do mesmo jeito. E aí, quando eu coloco por conveniência, ou seja, só pergunto aos meus parentes, aos meus amigos, a gente vai ter um grau de satisfação alto para essa política de isolamento. Mas, não necessariamente aquilo ali é a resposta da maioria. Porque se eu fizesse a amostra probabilística, se eu pegasse pessoas de cada bairro da cidade, tá? De Recife, eu ia ver realmente se essa satisfação ela é verdadeira ou não. Porque eu posso ter uma ideia de que a satisfação é alta, mas na realidade os recifenses não estão satisfeitos com esse processo de isolamento. Tá? Porque o meu reflexo, o que eu entendo, não necessariamente é o que a maioria ou que as outras pessoas entendem. Tá? Então, isso tem essa questão. Então, se eu faço por conveniência, eu tenho respostas mais homogêneas, porque aquelas pessoas vivem no mesmo contexto social. Já se eu faço amostra probabilística, eu vou ter um termos de resposta mais heterogênea, porque aí se eu for, por exemplo, para Boa Viagem, o nível de aceitação pode ser, sei lá, 60%, mas se eu for, como vocês falaram aí, Carpina, tá? Se a gente for comparar, sei lá, não, cidade por cidade, né? E aí, diferente. A gente fala de Carpina e Recife. Posso achar que Recife a aceitação é 60% e Carpina a aceitação é 30%. Então, você vê que a aceitação, ela muda de região, de lugar para lugar. E aí, se eu falo em relação, vamos supor, a Paulista, eu posso ter outro nível de satisfação. Olinda, outro nível de satisfação. Então, à medida que eu vou expandindo esse grupo e vou aumentando as respostas, eu vou ter respostas mais heterogêneas. E essas respostas mais heterogêneas é o que vão dar a ideia do todo, porque eu não posso dizer que a política de isolamento do Brasil, os brasileiros estão satisfeitos com a política de isolamento se eu só olho Recife, tá? Porque Recife é um ponto, um grupo muito pequeno dentro da população inteira brasileira. Então, por isso que é importante você pegar, tá, esses pontos aí, essas pessoas de vários lugares. A gente vê isso quando? Quando a gente vê o Ibope, por exemplo, fazendo pesquisa de eleitoral. Então, vocês veem que tem cidades do Nordeste, cidades do Sudeste, cidades do Norte, do Centro-Oeste, tá? Então, como se fosse, ele divide em clusters, em regiões, e aí vão atrás dessas pessoas em pontos chaves, e aí fazem análise. E aí você observa que tem um comportamento ou uma gama de respostas mais heterogêneas do que se você só fosse olhar, por exemplo, no Norte, ou se você fosse só olhar no Nordeste. Ele não é representativo do todo, no caso, ele não é representativo do todo o Brasil, tá? Então, tem as questões favoráveis e tem as questões desfavoráveis envolvendo a amostragem. Tá? O ponto de que é favorável em relação às amostragens não probabilísticas, ou seja, aquela que você pergunta às pessoas mais próximas de vocês, é que você tem acesso a essas pessoas. Então, é muito mais fácil você conseguir, vamos supor, 20 respostas de imediato com seus parentes, com seus amigos, do que se você pedir 20 respostas com os alunos da Unibra de outro curso que você não conhece. Por exemplo, se você for pedir para os alunos de odontologia, você não conhece nenhum aluno de odontologia. Então, é muito mais difícil você buscar essas informações. E então, seria mais trabalhoso e gastaria mais tempo e gastaria mais recurso. Tá? Então, tem esses lados positivos, mas também tem os lados negativos envolvendo a amostragem. Como eu uso o tipo de amostra não probabilística, certo? Principalmente para testar a embalagem, para testar conceito. Então, se eu faço um focus grupos, no focus grupos não vai entrar uma amostra, não vai entrar uma ideia que eu vou calcular aqui e vou fazer um focus grupos com 600 pessoas. Não tem condições, a gente viu que o focus grupos é um grupo muito pequeno. Então, você serve para testar embalagens, para testar propaganda em determinados pontos, certo? Para projetar isso ali para aquela população. Mas a gente sabe que toda amostra não probabilística, ela tem um viés, ela tem um erro ali associado. Já o uso de amostra probabilística, você pode sim fazer também para
analisar produtos, analisar serviços, mas aí você tem a ideia de ter um comportamento macro. Você quer um perfil psicográfico, um perfil demográfico. Então, você quer saber de forma macro se a população de Recife, porque aí Recife também é grande, tá? Tá na casa de milhões, então é uma população grande. Recife é macro, então eu quero saber o perfil de consumo dos recifenses frente a eletrodomésticos. Então, isso aí, o ideal é você fazer o uso de amostra probabilística, tá? Mas, por exemplo, você quer abrir um restaurante em determinado bairro, você quer abrir um restaurante em Casa Forte, por exemplo, tá? Você vai usar a amostra probabilística ou não probabilística? Você pode usar a não probabilística. Então, você vai até o Casa Forte, faz análise das pessoas que circulam perto do ponto, ou pessoas que vão a bares ou vão a restaurantes, e fazem perguntas a ela. Então, não tem problema, tá? Só que aí você tem uma ideia de que aquilo ali não é probabilístico, aquilo ali não necessariamente é representativo do todo, tá? Mas mesmo assim, quanto mais pessoas você analisa, melhor para suas informações, melhor você extrair as informações dali, tá? Quanto menor aquele grupo que você analisa, se eu analiso 5, 10 pessoas, aquilo ali vai ter um viés que pode não ser realmente passar longe da realidade. Mas quando você já está analisando 50, 100, 200 pessoas, aquilo ali já dá um conforto melhor na análise crítica sobre aqueles dados, ok? Outra forma de você fazer a análise dependendo do seu produto, do seu serviço, é através da base de consumidores online. Então, existem várias empresas que elas têm no seu catálogo perfil de clientes e aí uma empresa contrata essa para fazer a pesquisa, tá? Então, nesse tipo de pesquisa, existe já a identificação do perfil. Então, ali você já filtra para o perfil. Ah, eu quero mulheres de 20 a 30 anos que têm o ensino superior completo e que fazem uso, vamos supor, de smartphone, tá? Fazem uso de smartphone. Então, você já está selecionando o público-alvo dentro do banco de dados. E é muito mais simples, porque você já tem aquelas pessoas disponíveis para a sua resposta, tá? E você faz. Só que tem pesquisa que você não consegue fazer através desse banco de dados. Porque se a gente for fazer um censo, se eu quero entender de forma macro políticas, né? Satisfação de política ou para entender renda, sobre a escolaridade, sobre esses dados demográficos, esses bancos eles não vão ter tanta resposta assim, porque ele tem pessoas, perfis certos, tá? E também não é representativo do todo, do coletivo. Mas é uma das formas de você buscar informação, tá? E aí, esse tipo de busca é paga, né? Você paga para o banco e o banco, ele disponibiliza aquelas pessoas e aquelas pessoas também recebem para responder as questões. E é diferente de vocês, quando forem aplicar o questionário de vocês, que vocês vão aplicar e vocês não vão pagar nada, vocês só vão ter realmente o benefício das respostas das pessoas. Então, são pesquisas e são formas de obter informações de fontes diferentes. E aí, como é que eu calculo o tamanho da amostra? Para eu calcular o tamanho da amostra, só posso fazer isso quando a sua amostra é probabilística, tá? Você não calcula o tamanho de amostra para você fazer um teste de conveniência, por exemplo, uma amostra não probabilística por conveniência. Não existe, tá? O máximo que você pode fazer é mensurar a margem de erro daquela resposta, mas não existe. Então, por isso que não faz tempo aí, não sei quem foi que perguntou, se foi antes lá, perguntou. Existe um número chave ou um número mínimo para gerar as respostas para fazer? Não, tudo depende da sua pesquisa, mas se sabe, quanto maior o número de pessoas, menor a sua margem de erro. Mas quanto menor o número de pessoas que você analisa, maior a sua margem de erro. E o que é margem de erro? É você ter uma ideia de que aquelas informações ali, elas não são verdadeiras, tá? Elas podem não representar o coletivo.
certo? Então, para a gente calcular quando a gente vai fazer a análise probabilística, certo? A gente precisa determinar o tamanho de uma amostra. E para isso, a gente precisa especificar o nível de precisão através da margem de erro. A margem de erro pode ser definida, então você pode dizer, eu quero uma margem de erro de 2, 3, 4, 10%. Então, isso é uma escolha sua, tá? Você que vai definir isso. Você vai especificar o nível de confiança também é escolhido, certo? Mas, de forma geral, quando está trabalhando com pesquisas envolvendo seres humanos, a gente trabalha com um nível de confiança de 95%, tá? Então, isso já é um valor estabelecido. E aí depois verifica se irá utilizar uma população conhecida ou não. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa com recifenses, eu sei quantos recifenses tem, só colocar no Google, população Recife 2020, e aí ele vai dar um número estimado. Mas se, por exemplo, você vai fazer uma análise de recifenses que têm pet ou tem cachorro em casa. Provavelmente você pode ter essa informação em algum site, como não, tá? Você pode ter uma estimativa. Então você pode ter uma população conhecida, que você sabe o número, ou você pode não ter o número daquela população, você não sabe. Exemplos quando você vai fazer, vamos supor, quando não existe dentro de uma comunidade, quando não se sabe ao certo quantas pessoas estão dentro daquela comunidade, porque não existem dados demográficos, porque a população ou o próprio IBGE não chegou lá, ou não existiu nenhum governo que foi lá fazer esse cálculo, tá? E aí, esse tipo de população, a gente não sabe o número de pessoas que habitam ali. Então, para a gente, é uma população desconhecida, de forma numérica, tá? E aí, lembrando, voltando os conceitos de cada coisa, tá? População é aquele todo que você quer fazer análise. Então, a minha população de quem vai fazer a análise do transporte público são os usuários do transporte público. Quem vai fazer a análise com os veganos, as pessoas que são veganas. Então, a população são os veganos. Quem vai fazer a análise de satisfação de sala de aula serão os alunos da Unibra, certo? Então, cada população aí representa de acordo com a pesquisa que vocês têm. Então, cada um aí tem uma população diferente, tá? É fácil estimar dependendo. Eu sei que existem, sei lá, mais de 26 mil alunos na Unibra, tá? Mas alunos de diversos graus, alunos de cursos tecnólogos, alunos de curso de graduação e alunos de pós-graduação. Então, eu não sei se existem informações reais sobre o número dessa população. Então, aí, para mim, isso é uma população desconhecida, tá? Mas, se a gente for falar de transporte público, possa ser que lá dentro do site da Grande Recife tenha uma estimativa de quantos usuários existem no transporte público. Mas quem vai fazer análise no transporte intermunicipal aí, os ônibus de interior, provavelmente não tem esse número, tá? Então, é uma população desconhecida. Margem de erro é famosa devido a, quando a gente olha nessas pesquisas do IBOP, né, do IBGE, enfim, que aí tem margem de erro de 2 para mais, 2 para menos, 4 para mais, 4 para menos. Então, a margem de erro é a diferença entre a média, que é encontrada numa amostra, para a média da população. Então, por exemplo, aqui uma amostra, ela disse que determinado político, ele tem uma expectativa de voto de 45%. Se a margem de erro ficou 4 para mais e 4 para menos, então na população, o que é que acontece? Essa expectativa de voto pode variar entre 41% a 49%, tá? 45 foi daquela amostra que você fez, vamos supor 500 pessoas que você analisou. Mas a população é de 1 milhão. Então, nessa população de 1 milhão, o que é que vai variar aqui? Dentro da expectativa que se espera é que existe uma variação de 41% a 49% das intenções de voto,
certo? Então, a margem de erro, ela garante mais ou menos o comportamento da população toda, porque a média é a média da sua amostra, quantas pessoas você analisou, certo? Já o grau de confiança, como eu falei, ele é utilizado para você dar certeza sobre suas amostras. Então, o que acontece? Dentro do comportamento humano, certo? Dentro das perspectivas biológicas e humanas mesmo, existe uma curva que ele chama de curva gaussiana, ou eu esqueci o outro nome, mas distribuição normal, tá? O que acontece? Vão existir pessoas, certo? Vamos falar aqui em nível de confiança. Aqui eu vou relacionar, deixa eu ver, quem gosta de chocolate, certo? O número de pessoas, não, quem gosta de chocolate, gosta, não gosta, não. Número de pessoas para quem gosta de chocolate. Então, eu vou, dentro de uma população, o que acontece, certo? Isso aqui é o número de pessoas. Era para ser um P, deixa eu botar o P direitinho aqui. Um P, tá? Então, vão ter pessoas que gostam um pouco de chocolate, tá? Vão ter pessoas que vão gostar mais de chocolate e vão ter outras pessoas que não vão gostar de chocolate, certo? Vão ter comportamentos aí diferentes. E aí, quando eu digo grau de confiança, quando eu afirmo que eu quero um grau de confiança de 95%, eu quero pegar pessoas que estejam aqui na média, tá? Dentro da média, ela tem uma diferença de 42,5 para um lado e 42,5 para o outro. Então, esse nível aí de confiança é um nível já estabelecido. Trabalhando com humanos, seres humanos, o nível de confiança aceitável, certo? É de 95. Pode ser a mais, pode ser 96, pode ser 97, 98, 99. Mas aí, quanto mais você vai aumentando esse grau de confiança, mais você se aproxima dessas extremidades e aí mais difícil você fazer análise, porque você tem que aumentar o número de pessoas que você vai fazer essa análise, certo? E aí, como eu falei, já é um número batido, e aí o nível de confiança de 95% equivale na matemática a um número chamado de 1,96. Esse número aí se chama número de confiança, tá? E aí esse ponto que a gente utiliza lá fazendo o cálculo. Então, quando a gente fala grau de confiança 95%, vocês já colocam na cabeça que a gente vai usar o valor de 1,96. Isso já é determinado através da estatística, um valor fixo, não muda. Já a aleatoriedade, ou seja, é a chance de uma população, de um indivíduo dentro da população, ele ser selecionado para fazer parte da amostra, certo? Essa aleatoriedade, o ideal dela é que seja 50%, ou seja, você tem a chance, 50% de chance de participar daquela pesquisa e 50% de chance de não participar daquela pesquisa, tá? Então, esse pode também ser um valor fixo. Como a gente não sabe, essa população é desconhecida, ou até conhecida, mas é uma população muito grande, e a gente não sabe exatamente qual é o grau de aleatoriedade eu vou conseguir alcançar naquele grupo, a gente estabelece que a sua aleatoriedade também fica em torno de 50%, certo? Então, população é o tamanho que você tem das pessoas que você tem. Margem de erro, você decide se você quer uma margem de erro de 2, 3, 4, 5, 10%. Isso é a escolha sua. O grau de confiança também é um valor fixo. A ideia é ficar sempre com 95%. Então, você vai utilizar o valor de 1,96 e a aleatoriedade também vai ser um valor fixo de 50%, tá? E 50%, ele em números decimais, é igual a 0,5, certo? Então, a gente usa esses valores de forma fixa na hora de calcular. Então, existem duas fórmulas. Existe a fórmula finita, ou seja, a fórmula quando eu conheço a minha população, tá? E aí esse exemplo aqui, a amostra
para eu calcular quantas pessoas eu preciso fazer análise, ou seja, a minha amostra, eu preciso definir o grau de confiança, como eu já falei para vocês, que é 95%. Então, esse valor é fixo, de 1,96. A margem de erro escolhida, eu escolhi de forma aleatória 4%, ou seja, 4 para mais, 4 para menos. O tamanho da população definida aqui foram de 1.000 pessoas e a proporção esperada é de 0,5. Tá? Então, você só vai fazer o quê? Substituir esses valores aqui. Z é o grau de confiança, então é 1,96 ao quadrado. P é a sua proporção, 0,5. P de novo, 0,5. É margem de erro escolhida, então é 0,04, porque 4% em número decimal é 0,4 ao quadrado. Z, grau de confiança de novo, 1,96 ao quadrado. P, 0,5. P de novo, 0,5. E, grau de confiança, 1,96. E N é sua população, então N é 1.000 pessoas. Certo? Você vai fazer isso na mão? Não, você vai fazer isso na calculadora. Ou você faz no Excel. Você coloca essa fórmula no Excel, monta a equação e faz, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que eu fiz no Excel e aí vai facilitar a vida de todo mundo, certo? De como fazer essa análise. Só que aí é para a população definida, que você conhece o número de pessoas, certo? E aqui está o exemplo. Ele quer saber fazer um cálculo de pesquisa de opinião para um bairro de 5.000 habitantes. Ele definiu o número de 5.000, a população. Ele definiu a margem de erro de 4%, certo? Ou se ele definiu, a gente definiu mesmo 4%. O grau de confiança já é um número fixo, 1,96, e a proporção também é um número fixo, de 1,5. Então, 5.000 pessoas, quando eu coloco na fórmula, eu tenho que analisar 535 pessoas, tá? Para satisfazer o quê? Essas características, essas variáveis, com grau de confiança de 4%. Se eu aumento o grau de confiança para 10%, esse número cai, ou seja, menos pessoas eu posso analisar, tá? Sem ter nenhum problema. Isso tudo são valores fixos, valores que você determina. Já para a população desconhecida ou infinita, o que são populações infinitas? São populações acima de 100.000 pessoas, tá? Então, acima de 100.000 pessoas já é considerada uma população infinita. Ou seja, uma população muito grande, que não importa o número dessa população, porque sempre o valor da amostra vai dar o mesmo, certo? Ou exemplo, realmente você não conhece a população e aí você não vai ter um dado numérico dessa população para colocar na fórmula. Então, existe outra fórmula, só que tem os mesmos parâmetros. O nível de confiança Z, a margem de erro, que é estabelecida em 4%, e a proporção também, a gente ficou com a proporção esperada de 50%, ou seja, 0,5. E aí aqui a gente vai colocando a mesma coisa, os números. B, 0,5. O P de novo aqui, 0,5. O Z, nível de confiança, 1,96 ao quadrado. E é a margem de erro, 0,04 ao quadrado, certo? Então, você resolve isso e aí vai dar o número de pessoas que você tem que fazer a análise. Nesse exemplo aqui, como a população é muito grande, 5 milhões de pessoas, então a gente considera como uma amostra infinita, uma amostra muito grande. E aí eu quero fazer a pesquisa de opinião agora com 5 milhões de habitantes, tá? Então a população vai depender aqui. Então eu vou usar a margem de erro de 4% de novo, o grau de confiança de 95% e a proporção adotada 0,5. Quando eu substituo aqui os valores, eu vou ter 601 eleitores. Então, vejam, aqui eu falei de uma população de 5.000 pessoas e tive que analisar 500, tá? Acima de 500, para poder ter uma confiança. Já uma população tão grande como 5 milhões de habitantes, 600 pessoas já são o suficiente para eu satisfazer a minha margem de erro, tá? Então, essa população é tão grande, tão grande, tão grande, que
esses 600 eles já são significativos para gerar uma resposta, certo? Então, por isso que quando você tá na casa de milhões ou tá na casa, já passou de 100 mil, você pode usar essa fórmula de população infinita que não tem problema, tá? Que vão dar valores muito próximos. Aí, exemplo da margem de erro. A partir do momento que você vai diminuindo essa margem, ou você vai aumentando, na realidade, essa margem de erro, certo? Você vai diminuindo o número de pessoas que você tem que analisar. Então, a margem de erro de 1% de uma população qualquer que eu não sei, eu tenho que analisar 9 mil pessoas. Uma margem de erro de 4%, 600 pessoas. Uma margem de erro de 10%, eu preciso só analisar 96 pessoas, tá? Isso é através da análise dos grandes números. Então, não tem problema a gente ir agora ver isso, porque você vai ver isso em estatística. Mas a ideia é, quanto mais ou quanto menor a sua margem de erro, mais pessoas você vai ter que analisar. E quanto maior a sua margem de erros, menos pessoas você tem que analisar. E quem escolhe são vocês. Vocês que vão decidir qual é a margem de erro que vocês vão analisar. Mas, voltando, só existe margem de erro para a gente selecionar a amostra para amostras probabilísticas. Amostras não probabilísticas, a gente não tem como calcular o tamanho da amostra. A gente pode supor e, como a gente fala, extrapolar, usar esse cálculo da amostra, certo? Desconhecida, para aquela amostra não probabilística, mas ele não tem fundo estatístico nenhum, então seria um número inválido, tá? Que não tem referência estatística, mas você pode utilizar, nada impede de você utilizar esse cálculo para definir, eu quero analisar 200 ou 300 pessoas, não tem problema, certo? E aí, gente, essa live vai encerrar, tá?